Mateus, capítulo 14, versos 22. Gente, eu acho isso daqui tão chique. Sério? Eu acho isso muito chique, gente. Olha que taça do poder. Oh. Amém? Mateus, capítulo 14, versos 22. Amém? Acharam? Amados, domingo que vem será o batismo. Se você ainda não é batizado, tome essa decisão. A palavra de poder diz, se nós confessarmos com nossos lábios que Jesus é o Senhor, e nós nos batizarmos, nós seremos salvos. Pastora, mas o ladrão da cruz não foi batizado. E mesmo assim o Senhor falou que ele estaria no paraíso. Mas o ladrão da cruz não teve a oportunidade de passar pelas águas. Mas se você tem, se batize. O que é o batismo? Não é você entrar numa piscina e ser lavado. Mas o batismo, amado, é uma declaração diante de Deus e dos homens que você quer ser uma nova criatura. Então, se você ainda não tomou essa posição, tome, se batize. Dê o seu nome aqui, para o diácono Sidney, e ele vai estar anotando o seu nome, e no domingo você vai estar se batizando, entregando sua vida realmente, descendo nova criatura diante de Deus e diante dos homens. Amém? Todos acharam? Mateus, capítulo 14 e versos 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. O meu título diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante. Repita comigo: adiante. Amados, eu e você não podemos parar. Amém? Nós temos que ir adiante. Certa vez eu estava na igreja, até lá de São Vicente, e o Espírito Santo começou a mandar eu olhar e direcionar. E tinha algumas pessoas, amados, ao qual o Espírito Santo me direcionava, e ele falava assim: água parada. E aquilo me chocou. Água parada. Água parada, ela apodrece. Amém? Água parada, ela apodrece. Então eu e você temos que estar em movimento. Em movimento do corpo, em movimento do espírito. É muito importante, querido, que eu e você, mesmo quando as adversidades vierem, nós não podemos ficar parados. E o que me chama aqui a atenção, amados, é que e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco. E eu e você, amado, nós temos que estar no barco aonde Jesus está. Amém? Porque quando nós estamos no barco ao qual o mestre se encontra, nós sabemos que mesmo que os barcos sejam assolados de um lado para o outro, mas nós sabemos que vai ter uma hora que ele vai ordenar que a tempestade vai parar. Amém? Amém? Porque essa é a nossa confiança, amados. A palavra de poder diz que os dias são maus, mas quem nos dá a alegria e a vontade de levantar é sabermos que Jesus está no barco. Porque mesmo mediante adversidades, vai ter uma hora que o mar vai se acalmar. Amém? O mar vai se acalmar. Porque essa é a nossa confiança, querido. Foi como eu falei, muitas das vezes o Senhor não nos livra da cova, mas Ele nos livra na cova. E se você for conversar, sempre vai ter um que vai estar passando por alguma adversidade, algum problema.
Mas se eu e você focarmos em Jesus, as adversidades não vão nos parar. Porque uma das maiores táticas, amados, de Satanás e os seus anjos é levantar situações para que eu e você venhamos desanimar. Para que eu e você venhamos largar ministérios. Para que eu e você falava, não, a luta está tão grande, a única coisa que eu quero é ir para o céu. Vou abrir mão de tudo, porque as lutas já estão tão grandes. Eu vou deixar isso para lá. Vou ser crente de banco. Eu não sei para quem eu estou falando, amados, mas eu sei que o Espírito Santo está falando. Não permita que os ventos fortes te tirem do foco que Deus tem para você. A palavra de poder diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando eu saio, amado, do centro da vontade de Deus, eu não vivo o perfeito, o bom e o agradável. Eu vivo o remediado. E Deus quer coisas grandes, igreja, para mim e para você. Deus tem coisas grandes, queridos. Eu quero declarar para você que você não é mais um na multidão. Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha para nós como se nós estivéssemos numa fila, mas olha para mim e para você, um do lado do outro. E eu quero declarar para você nesta noite, o Espírito Santo manda te dizer que Ele te ama, que você é especial, que você é querido, que você é o cheiroso do Pai e que Ele não abre mão de você. Muitas das vezes eu abro mão do Senhor, eu abro mão daquilo que Deus tem para a minha vida, mas o Senhor manda te dizer que Ele não abre mão de você, que Ele não abre, que aquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, diz a palavra de poder, mesmo nós sendo inimigo dEle, mas Ele nos amou de tal forma que deu seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Então eu quero declarar mais uma vez, você é especial. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí? Você pode bater no peito, olhar com cara de medido, de narizinho em pé e falar, eu sou especial do Pai. Amém? Sabe por quê, querido? Uma das maiores doenças que está sendo no momento é a depressão. Quem tem carteira de motorista sabe o que é depressão. É um buraco, não é isso? E a depressão, amada, é quando a pessoa entra num buraco que ela não consegue enxergar mais nada. E uma das artimanhas de Satanás é querer colocar na cabeça da pessoa que ela não tem valor, que ela não vale nada, que Deus a esqueceu. Mas Deus fala para você nesta noite, eu não te esqueci. Eu te amo. O vento está batendo forte no barco. Mas sabe para quê? Para que você venha ter experiências. Para quando alguém chegar perto de você, você poder falar, vambora lá, negão, vambora lá, amigo. Eu venci, você vai vencer, eu passei por isso, mas Deus me sustentou. E eu declaro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida que você também vai vencer. Amados, às vezes acontecem as coisas. Eu fui assaltada dentro do ônibus. Levaram tudo. Tudo que você imaginar levar, assim. Eu não sei se é como se dá o nome. Abriram minha bolsa, levaram minha carteira. Não é assaltada, é furto, não é isso? Não.
Eu só senti a falta da carteira quando eu cheguei no hospital. E naquele desespero, eu não fui na delegacia prestar queixa. Aí roubaram tudo, cartão de crédito, talão de cheque, tudo que você imaginar levaram. E 2 dias depois, aí passaram, aonde você imaginar, passaram o cartão. Floricultura, cabeleireiro, então fizeram a festa. Eles não quiseram vir aqui no dia da beleza, não. Eles passaram onde vocês imaginavam. E aí eu falei assim, meu Deus, eu fui na delegacia. Aí eles foram falar assim, olha, para mim fazer o boletim de ocorrência, a senhora vai ter que mentir. A senhora não vai poder dizer que aconteceu isso há 2 dias atrás. A senhora vai ter que falar que fizeram hoje. E eu senti no meu espírito que aquilo ali era uma artimanha de Satanás, que se eu mentisse, eu ia abrir uma brecha tal, e Satanás ia entrar e fazer farofa na minha vida. E eu falei, eu não vou mentir. E eu fui para o meu quarto. E ali, amados, eu comecei a orar, levantei um clamor, e eu falei, Senhor, eu não vou mentir, porque isso que é uma brecha que Satanás quer. E eu comecei a orar. E o Espírito Santo só falava assim, todas as coisas cooperam para o bem-estar daquele que ama a Deus. Senhor, você está com um senso de humor hoje tremendo. Eu estou aqui falando para o Senhor que eu estou lascada. Vou ficar com uma dívida imensa. E o Senhor só me fala isso. Quiser eu ouvir outra coisa, né? Eis que estou contigo, vou te dar o livramento, vou fechar a boca do leão. Mas o Espírito Santo só falava isso. Todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Tem situações que nós não entendemos, mas o que eu preciso entender é que Deus está no controle de tudo. E ali, graças a Deus, depois eu fui lá no centro da cidade, fiz um outro registro, e com aquele registro eu detalhei tudo aquilo ao qual me furtaram, e graças a Deus o cartão de crédito não me fez a cobrança, não fez nada. Eles pegaram meus documentos, treparam meu CPF, sujaram meu nome no ponto frio. Eu nunca tinha feito crediário, nada. E aí minha mãe pediu para mim fazer um crediário para ela. Quando eu fui lá, meu nome estava sujo no ponto frio. Mas aí, como eu estava com aquela documentação, eu acho que foi não sei se foi lá na Rua México, não sei, nunca lá que eu fui lá no centro. Aí com isso, eu provei que eu não tinha feito e eles limparam meu nome. Milagre de Deus. Esse é o nosso Deus. Então fala para o teu irmão. O Senhor fala para você nesta noite. Passa adiante. Passa adiante. O barquinho está balançando, mas o mestre te fala. Passa adiante. Não para, não. Está difícil, mas vamos embora. Vamos convidar o mestre, entra no barquinho. Amém? E continuando aqui o verso 23. E despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. E chegada já estava ali só. Perdão, li errado. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barquinho já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amados, sempre vamos ter ventos contrários. Amém? Sempre vai. Situações no serviço, situação mesmo até dentro dos nossos lares, situações que se levantam, ao qual muitas das vezes nós não esperamos. Mas, assim como o Senhor, Ele se levantou e acalmou o mar. Eu e você temos que crer que Ele continua movendo o sobrenatural dEle ao nosso favor. Amém? O que é fé? A fé
é trazer a inexistência a existir. A fé é você crer naquilo que você não vê, mas que você crê. E uma das coisas, amado, que me chama muito aqui é: despedindo a multidão, subiu o monte para orar à parte. É maravilhoso orar dentro da casa de oração. Eu amo oração. É maravilhoso, amado, quando a gente entra ali naquele quartinho e ora. Sabe, se você está com frio, você sente calor, porque o fogo do Espírito Santo está ali. É maravilhoso você orar aqui na casa de oração. Mas o que me chama a atenção aqui, amados, nesse versículo é que mesmo Jesus sendo Deus, Ele entendia que Ele tinha necessidade de orar a sós. Eu e você, amados, temos que ter o nosso cantinho da oração. Eu acredito aqui que a maioria, né, pelo menos mulheres, viu o quarto de guerra, né? É necessário, queridos, que eu e você venhamos ter o nosso quarto de guerra. É necessário que eu e você venhamos ter um momento a sós de oração. Por mais que você e seu esposo orem juntos, por mais que você e seu esposo orem em família, lá em casa, nós temos o hábito de entrar, sempre oramos, e quando assim que a gente entra no carro, a primeira coisa que a gente faz é orar. Começa pelo David, vai para Juju, vai eu, e depois vai orando. Já teve vez, amados, de quando nós estávamos em Nova Aurora, de nós sairmos de casa orando, só pararmos de orar na porta da igreja. Mas mesmo assim, eu tenho a necessidade de ter meus momentos de oração com Deus. Nós temos que ter o nosso quarto de guerra. Porque quando eu gasto meu tempo com Deus, Ele tem tempo para mim. E a palavra de poder diz que Deus revela os seus segredos aos seus amados. E Deus, Ele vê quando eu tenho interesse de me aproximar dEle. E Jesus, mesmo sendo Deus, Ele reconhecia a necessidade de ter momentos a sós com o Pai. Eu e você precisamos ter momentos a sós com o Senhor. Amém? Vou falar de mim. Eu tenho acordado quase todos os dias 2h da manhã. Às vezes, de cara, o Senhor revela o que eu tenho que orar. Tem vezes, amado, que eu vou orando até chegar onde Deus quer. Tem vezes que eu falo assim: Senhor, tenha misericórdia, eu estou tão cansada. Dai-me o sono do justo, eu preciso dormir, eu estou parecendo uma panda, olha as olheiras. Sabe? Mas, mesmo assim, o Senhor continua acordando às 2h para orar. Fala para o teu irmão: você precisa ter um momento a sós com o Pai. Querido, os nossos momentos a sós com o Pai é que nos sustenta e nos mantém de pé. De madrugada, você não tem intervenção de filho, você não tem intervenção de TV, você não tem intervenção de marido te pedindo coisas, que às vezes é só ele esticar a mão e pegar, mas ele fala: vem aqui pegar para mim. Era só ele fazer assim, tuc, mas não. Eu amo meu marido, mas eu tenho que compartilhar algo com vocês. Sim. Mas de madrugada, querido, não tem intervenção nenhuma. A oração, ela quebra cadeias. A oração, amados, quando eu leio a palavra, é Deus falando comigo. E na oração, a oração,
ela vai além de eu me ajoelhar e falar com o Senhor. Às vezes a única coisa que Deus quer é que eu me ajoelhe e fique em silêncio. E fale: Deus, fala que eu te escuto. Espírito Santo, fala que eu te escuto. Porque às vezes nós pensamos que oração eu tenho que ficar falando o tempo todo. Não. A oração é meu momento de intimidade com o Pai. Se o Sidney vier falando e eu ficar falando junto com o Sidney, ele não vai me ouvir, eu não vou ouvi-lo. Mas se eu me ajoelhar e falar: Senhor, hoje a minha oração vai ser: eu só quero te ouvir. Eu só quero te ouvir. Ou então, às vezes, amados, Deus me acorda só para cantar louvores para Ele. E eu sou desafinada, eu semitono, eu sou tudo de ruim, amado. Eu, assim, cantando. Eu estou cantando, mas na minha cabeça está certa, tá? Eu estou cantando uma música, eu emendo na outra. Aí, outro dia que eu descobri que eu cantava uma música há tanto tempo, eu cantava errado, eu descobri aqui. Mas assim, Deus se agrada, porque Ele sabe que o meu coração eu estou o adorando, semitonando, fora de ritmo, sabe? Tudo isso. Não tem quem canta os males espanta? Eu sou quem canta os irmãos eu espanto. Mas Deus sabe que o meu coração é de adoradora. Amém? Então, queridos, o que o Espírito Santo fala para você nesta noite? Gaste tempo com Ele. Se há muito tempo você não tinha esse momento de intimidade com o Senhor te chama nesta noite. Volta. Volta. No verso 25 diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Queridos, na quarta vigília da noite, o Senhor, Ele se dirigiu para os seus discípulos. O Senhor manda te dizer, Ele continua se dirigindo a você. Assim como na viração do dia o Senhor procurava Adão, o Senhor continua procurando os Adões para ter intimidade com Ele. Ele continua se dirigindo a mim. Ele continua se dirigindo a você. O Senhor, Ele anela ter intimidade comigo e com você. Amados, vamos parar para pensar, eu e você. Se eu não me engano, Salmos 149 fala da grandiosidade de Deus, que onde houvesse uma palavra em meus lábios, o Senhor já sabe. Ele me conheceu, Deus do ventre da minha mãe, quando meu corpo ainda era informe. Mas a palavra de poder diz lá em João que Ele procura verdadeiros adoradores. Como pode? Se Ele me conhece, se não cai uma folha, tudo está debaixo do controle dEle. Mas Ele ainda procura adoradores. O Senhor, Ele se dirige para mim e para você. E uma coisa que o Senhor manda te dizer, que Ele se levanta e se dirige ao seu favor para te socorrer. Satanás, ele é muito sujo, amados. E muitas das vezes, no momento de adversidade, a primeira coisa que ele coloca, que é lançar setas, querendo jogar pensamentos, que Deus nos esqueceu. Eu não sei você, mas pelo fato de eu ser pastora, às vezes acontecem algumas situações. Ué, você não é pastora? Por que você está passando por isso? Onde está o seu Deus? Ele está onde Ele deve estar. Está tudo debaixo do controle dEle. Amém? Porque Deus não nos esqueceu.
A palavra de poder diz lá em Isaías que os nossos nomes estão escritos na palma de suas mãos. Ele não esquece de mim, Ele não esquece de você. Por isso, querida, continue adiante. Não te desanime, não pare, porque o Senhor não te esqueceu. E olha o que ele fala: e dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. Amado, Jesus foi o primeiro surfista da face da terra. Ele moveu o sobrenatural dele a favor de mim, de você. Ele continua movendo, porque a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Ele não muda. E Ele quebra todas as regras da física por amor a mim e a você. Ele tirou água da rocha. Que Deus é esse? Para um povo obstinado. Ele fez chover cordonice para o povo do deserto. De dia, uma nuvem ia sobre o povo para os guardar no deserto do sol escaldante. E à noite, porque é onde a temperatura cai muito, ia uma coluna de fogo. Oriova, Nimanaias, cheias. Você pode glorificar esse Deus. Oriova, Nimanaias. E a palavra diz que Ele não mudou. Ele continua movendo o sobrenatural dele por mim e por você. O que move a mão de Deus, querido, não é minha cara de coitadinho, não é os meus problemas. Mas o que move a mão de Deus é a meu favor, é a fé. Porque sem fé é possível agradar a Deus. Porque o que faz a mão de Deus se mover ao meu favor, querido, é quando você para o tempo a sós. Está muito na moda, né? Não tenho nada contra. Eu também vou às vezes. E na casa da irmã da oração. Eu vou lá na irmã da oração, porque ela vai orar e Deus vai revelar. Mas Deus também pode revelar para mim. Amém? Nada contra. Renata, mulher de oração, vai lá, bate na casa da Renata, 2h da manhã, bate. Estou brincando, não, senhor. Mas sabe, tem um momento a sós. Versos 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E amados, eu estava lendo isso aqui, eu estava assim, como pode? Os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, caminhavam com Jesus, e como pode, amado, naquele momento eles olharem para Jesus e gritaram: é um fantasma. E o Espírito Santo, Ele colocou isso no meu coração e falou: olha, quando nós olhamos para os problemas, para as adversidades, nós tiramos os nossos olhos de Deus e só vemos fantasmas. Porque eu falei: Senhor, como pode? Como pode? Os discípulos andavam contigo. E se você for ler, amado, nesse mesmo capítulo, capítulo 14, foi quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, os discípulos, eles experimentavam, eles viam a manifestação do Senhor. Mas quando eles viram que o vento estava batendo muito forte, eles esqueceram quem era Jesus. Eles não reconheceram a voz do Mestre. Amados, aonde nós temos colocado os nossos olhos? Isso é para mim. Porque a palavra tem que cortar a mim. Uma das coisas que eu falo ao Senhor é: eu não quero ministrar uma palavra que primeiro não me corte. Porque a palavra de poder, ela é como espada de 2 gumes. Ela corta lá e corta cá. Na verdade, primeiro ela tem que cortar a mim, para depois cortar a igreja.
Onde nós temos colocado os nossos olhos? Estamos colocando nossos olhos nos fantasmas, dos problemas, da falta de emprego, nos problemas financeiros, nos problemas familiares. Porque quando eu tiro meus olhos de Deus e coloco os meus olhos na adversidade, eu só vejo fantasmas. Tem uma frase que antigamente a gente via muito em caminhão, né? Assim, que não fale para os seus problemas, o tamanho. É um negócio assim, como é que como? O tamanho dos seus problemas, mas fale. É tão bonitinha essa frase, não é? É uma gracinha. Mas a gente não vive muitas das vezes ela. Não é verdade? Muitas das vezes nós falamos que os nossos problemas são maiores do que o nosso Deus. E nós começamos a ver fantasmas. Os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus. Os discípulos, eles experimentavam os milagres de Jesus. Mas em determinado momento, eles pararam de olhar para o Mestre e começaram a ver fantasma. E no 27, Jesus diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O primeiro fator, querido, que eu e você precisamos colocar em prática na nossa vida é ter bom ânimo. Uma pessoa que não tem ânimo, amada, ela não tem força. Ela não tem alegria. Quando a pessoa não tem ânimo, tudo a vence. Tudo acaba com ela. Uma pessoa sem ânimo, ela não tem perspectiva de dias melhores. E olha o que o Senhor fala para os seus discípulos: tem de bom ânimo. Fala para o teu irmão: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Renatinha falou aqui na hora de louvor. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, negão, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Podia ter parado aí. O Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho, que destruiu, que lançou as pragas, falou que era com Josué. Aí já era motivo para Josué estufar o peito e fazer cara de metido, não é não? Mas Deus não para aí, olha só, assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Então somente esforça-te e tenha o quê? Bom ânimo. E você já parou para perceber quantas vezes Deus repete isso lá em 1 Josué, para ele se esforçar e ter bom ânimo? Porque Deus sabia, amado, que a caminhada não seria fácil. Que mesmo ele sendo com Josué, Josué tinha que ser com ele. Deus estava falando assim: olha, a minha parte eu vou fazer. Você tem uma promessa, mas você também tem que fazer a sua parte para que todas as coisas venham dar certo. Estão me fazendo entender? Eu serei contigo, Josué, mas tem de bom ânimo. Se esforça-te, seja perseverante, não se afaste da palavra, antes medita nela, não se desvie nem direita nem para a esquerda. Seja perseverante. Depois você leia o primeiro capítulo de Josué. Tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha alegria.
Eu estava compartilhando no carro, tem vezes que eu acordo de madrugada e eu falo, Senhor, eu preciso dormir, já estou virada, às vezes 3 dias virada sem dormir. Aí eu falo, bota a mão em mim, Senhor, tranquiliza meus pensamentos. Às vezes, amado, você tem que ministrar em você. Amém? Senhor, no nome de Jesus, dai-me bom ânimo. Fortaleça meus joelhos que já estão cansados. A caminhada não está sendo fácil. Mas neste momento eu quero declarar, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Sabe? Fala para o teu irmão e sacode ele assim, pá, 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 pá. Tem de bom ânimo. Porque se de tudo, toda a palavra, se você, amado, se lembrar disso, porque o seu irmão te sacudiu, tem de bom ânimo, já valeu o tempo que você passou aqui nessa noite. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Tem de bom ânimo, tem de alegria da caminhada. Ser forte e corajoso, porque o Senhor, nosso Deus, é contigo. Você pode virar para o teu irmão? Vamos fazer um movimento santo? Eu quero que você faça a cara de profeta. E você vai sair do teu lugar e você vai falar com o irmão. Vai falar, o Senhor manda te dizer nesta noite, tenha bom ânimo. Ser forte, corajoso, porque o Senhor manda te dizer que é contigo nesta noite. Ori, ovani, manaia, cheias. É hora de você fazer um movimento santo. Ó, eu quero que alguém fale com esse querido aqui, ó. Alguém fale com esse querido aqui. Juliana, Natália, vem falar com esse querido aqui. Tem de bom ânimo para levantar da cadeira e declarar, profetizar isso sobre a vida do seu irmão. Você pensa que isso é uma palhaçada? Eu não vou fazer isso não, é uma palhaçada. Não é, você não sabe o efeito que isso surge no mundo espiritual. Tende bom ânimo, porque o Senhor é contigo. O primeiro fator, amado, quando vem as chulapadas, é que eu tenho que ter bom ânimo. E no 28 diz assim, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se tu és... Olha, Pedro ainda estava... Cara, eu sou de todos os discípulos, posso ser sincero, eu amo Pedro. Às vezes eu lendo assim, eu falo assim, tu é um Zé Ruela, Pedro? Mas eu me identifico tanto com Pedro, então eu também sou uma Zé Ruela. A psicologia fala que os iguais se atraem. Por isso que tem identidade de grupos, né? Tipo, adolescente sempre se veste de uma mesma forma, porque é preto, tem os lances deles, né? A psicologia fala que os iguais se atraem. E eu falo, Pedro, eu te acho um Zé Ruela, mas eu me identifico contigo. Pedro falava o que não tinha que falar, fazia o que não era para fazer, mas Pedro era autêntico. E olha o que Pedro fala ainda, olha. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E olha a resposta do Senhor que diz para Pedro. Às vezes a gente fala, estou cansada, já dei tanto conselho e não segue, então afunda logo. Vamos ser sinceros, que líder, não tenho vontade de fazer isso não. Tu corre atrás, tu jejua, tu dá conselho, só falta dar uma banda e trazer de qualquer jeito para a igreja. Não acontece aqui não, só em Nova Aurora que acontecia isso. Né? Mas o Senhor é tão lindo, que olha a resposta que ele diz para Pedro. Vem.
E deixa eu te falar o que o Senhor manda dizer hoje para você. Vem. Vem que eu estou com meus braços abertos para você. Vem que eu te amo. Vem que eu tenho uma nova armadura para dar para você. Porque às vezes, querido, nós nos desgastamos. A guerra, ela traz desgaste. Né? A Ludmila Ferber mesmo tem um louvor que tem para fazer ferir o valente de Deus. E ela começa a falar, e às vezes, amado, depois de uma guerra, de uma batalha, vem um cansaço tão grande. Mas o Senhor manda te dizer que Ele tem uma arma nova para você nesta noite. Sabe a armadura que já estava frouxa? O Senhor manda te dizer que Ele quer ajustar no dia de hoje. A espada, Ele quer dar uma nova. Você sabia que todos nós temos uma espada? E que nós temos uma pedra nessa espada? Eu sei a minha. Peça ao Senhor para revelar a sua. E o Senhor, Ele quer ajustar. Pastora, eu estou tão cansada, a senhora não sabe da minha vida. A palavra de poder diz que os valentes de Davi, eles lutavam com a destra e com a esquerda. Se você está cansado de lutar com a mão direita, peça ao Senhor que te capacite para lutar com a esquerda. Eu estou me fazendo entender? É culto também de batalha espiritual. O Senhor, Ele quer ajustar as suas armas. Às vezes a minha arma é o silêncio. Eu não preciso gritar para ganhar uma guerra. Lá em casa, quando eu fico em silêncio, David, mãe, fui eu. Eu não grito, não bato o pezinho, eu fico quieta. Sabe por quê? Eu sei o poder das minhas palavras. E eu sei que se eu falar as coisas na hora da ira, eu posso me arrepender do que eu falar. Das palavras que eu não falo, eu sou senhora. Mas das palavras que eu digo, eu sou escravo. E às vezes Satanás, ele só precisa de uma brecha para você, para ele entrar. A guerra, às vezes, você ganha no silêncio. Como eu falei. Aí vem o Deus, mãe, fui eu? Eu não, deixa eu quieto. Aí vem Juju, mãe, fui eu? Eu não. Então foi papai, né? Não. Aí vem o Irã, fui eu? Não, deixa eu quieta. Quando eu tiver mais calma, eu falo o que aconteceu. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para falar, sabedoria para não falar, sabedoria para falar as coisas na hora certa. E sabedoria também para deixar de falar, porque quem muda não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a minha guerra é o silêncio, outra vez a minha guerra é o louvor. Canta ao Senhor. Não vou cantar não, tá? Quem conhece essa música? Quando os grandes, da nossa época, né, Sidney? Né? Abaixar a espada e levantar um louvor. Às vezes, amado, só de você colocar um louvor na tua casa, a atmosfera muda. Mas se eu estou em guerra, eu tenho que saber também. Eu não vou ficar cantando aquela... Não! Eu vou dançar na chuva com o Fernandinho. Amém? Eu vou dançar na chuva, porque a gente tem que saber também qual louvor que eu vou cantar. Eu vou dançar na chuva. Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva junto com o meu amigo Fernandinho. Ó. Eu e ele somos assim, ó. Ó, ó. Eu vou dançar na chuva. Porque se eu não posso mudar a situação, então eu vou ter que mudar a mim. A minha visão, a minha forma de agir. Às vezes, amado,
A minha arma se chama o joelho dobrado. Às vezes a minha arma, querido, é a palavra de poder, porque ela tem resposta para tudo. De Gênesis a Apocalipse, ela tem resposta para mim. Eu amo Salmos. Eu já li a Bíblia toda 5 vezes, que eu contei. Mas Salmos, estou sempre relendo. Porque às vezes, amado, mesmo num dia, porque todos nós temos um dia que a gente não tem bom ânimo. Que às vezes a gente quer orar, mas a gente não consegue orar. Eu vou e leio um salmo, porque salmo é oração. E eu falo, Senhor, eu faço das palavras do salmista a minha oração. Sabe? E continuando, diz assim, olha, disse-lhe, vem Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Eu quero falar 2 coisas aqui com vocês. Pedro, ele não esperou afundar por completo para gritar por socorro a Jesus. Muitas das vezes eu e você temos que nos levantar dentro da nossa casa, ou onde nós estivermos, de dizer, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque os problemas têm sido tantos que eu tenho me afogado. Pedro, ele não esperou afundar, submergir de vez. Ele clamou. E Deus manda te dizer, querido, que a tua arma é o clamor. A oração, ela tem níveis. E o clamor é quando eu e você colocamos a boca de um trombone. Isso é clamor. Tem oração que eu faço em segredo, é para mim, Deus, e mais ninguém ouvir. Tem oração que eu compartilho. São níveis de oração. Mas o clamor é quando eu falo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Pedro, ele não esperou submergir para clamar. Ele começou a clamar, Jesus, socorre-me. E logo Jesus estendeu a mão e o socorreu. Vamos ficar de pé?